Boa noite, doutora Débora. Bom, doutora Milton já chegou. Vamos esperar um pouquinho, né? Chegar mais pessoal entrar. Já estou aceitando o senhor, doutora Milton. Boa noite, doutora Gisa Maria. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no. Boa noite, doutora Paula, doutora Débora. Doutora Milton já está aceitando. Boa noite, doutora Milton. Boa noite, doutora Sandra. Tudo bem? Tudo? O senhor está me escutando bem? Estou lhe ouvindo bem. E você? Eu estou lhe ouvindo Tá. perfeitamente. Doutora Melhor. Milton, é uma honra tê-lo aqui com a gente, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Notório Saber, como o doutor sabe, é uma plataforma de cursos jurídicos, né? De aprendizado. Então, tudo que a gente pode estar agregando aqui na vida dos colegas, advogados, temas diversos, né, doutor? A gente tenta sempre estar trazendo aqui para estar agregando e poder estar ajudando o pessoal na advocacia, né? E hoje, né, nossas quartas-feiras de live, e hoje o tema é um tema muito interessante, né? Eu, pelo menos, eu desconheço, a doutora Asmarete também já entrou. Seja bem-vinda, doutora. Eu, pelo menos, desconheço, assim, né, ultimamente eu não tenho visto ninguém falando sobre o direito, né, militar, né, em relação à pensão, enfim. Então, eu fiquei muito feliz, né, e o senhor está trazendo esse tema para o nosso debate hoje, para a nossa conversa, né, o nosso bate-papo. E, pessoal, vamos lá. O tema da live hoje, tá? São as alterações da Lei 13.954 de 2019 na pensão por morte dos militares, tá? Então, aqui os militares, a gente está falando aí das Forças Armadas, né, doutora Milton? Exatamente. Então, antes de eu apresentar o doutor Hamilton, para quem não me conhece, quem é novo aqui nas quartas-feiras de live, meu nome é Sandra Zinduli. Eu, eu sou representante no IAPE, também sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário em São José, onde o doutor Hamilton é nosso secretário adjunto, meu braço direito e esquerdo lá na subseção. Sou professora aqui no Notório Saber. Então, para quem não me conhece, já me apresentei. E o doutor Hamilton uma pessoa muito conhecedora na área do direito militar. Eu vou ter que ler, né, o currículo do doutor Hamilton de Freitas Oliveira, então, porque ele é bem extenso, tá? Então, eu vou ler, tá, pessoal? Então, o doutor Hamilton, ele é bacharel em Ciências Militar do Exército, graduado na Arma de Artilharia, na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, Resende, Rio de Janeiro. Ele é mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficinas, na Vila Militar. Ele é bacharel pela Faculdade de São José. Ele é pós-graduado em gestão pública e também em direito previdenciário pelo SESUSC, pós-graduado em Direito Militar. E como eu falei, secretário lá, nosso secretário adjunto lá na Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de São José. Então, o doutor Hamilton é um conhecedor da área e eu acredito muito que ele vai poder aqui estar brilhantando a nossa noite em relação a essa temática, tá, pessoal? Como o tema ele é mais extenso, na realidade todos os temas são, né? Então, talvez a gente não consiga responder todas as perguntas que vão ser feitas. Pessoal, assim, eu fico muito feliz quando vocês mandam lá um direct questionando. Sempre quando eu tenho tempo eu respondo. E o doutor Hamilton, acredito também que o doutor Hamilton não vai se importar em responder os questionamentos que os colegas eventualmente tenham, tá? Então, o meu Instagram é @zindulissandra e vou deixar a palavra com o doutor Hamilton, que, como eu falei, o tema é extenso. E, doutora Milton, antes de qualquer coisa, eu acho interessante a gente aqui estar falando, na realidade, o direito previdenciário, qualquer, seja regime próprio, regime geral de previdência, ele é um direito que a gente sempre tem que ter essa linha do tempo,
para poder estar recapitulando coisas passadas e até muitas vezes buscando o direito dos nossos clientes, né? Então, eu acredito que o início da nossa live aqui, o ideal é a gente começar a falar qual foi a origem, né, da pensão militar, né? Eu li, né, estudando um pouco, eu li que ela, na realidade, se deu no século XVIII. Então, aí, muito antes aí da Lei Eloy Chaves, muito antes aí da Lopes, enfim, da lei orgânica, né, da Previdência Social, a gente já tinha o direito militar, a pensão militar já instituída. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre essa origem. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os colegas que estão assistindo, os familiares, especialmente a esposa, a filha, que estão aí na torcida, né? A minha cunhada, a minha filha, né? A colega Osmarete, o pessoal da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São José. Meus cumprimentos e agradecimentos especiais à doutora Sandra, que oportunizou essa live. A doutora Sandra é uma pessoa extremamente combativa, atuante no direito previdenciário, que vem se tornando uma referência. E muito me honra, doutora, estar aqui essa noite partilhando esse espaço no Notório Saber, que também é uma plataforma que já vem se destacando, especialmente na área do direito previdenciário. Então, feito esses agradecimentos, eu vou pedir licença para dar início, então, à minha apresentação. Fica à vontade, doutor Hamilton. Qual é o nome da sua esposa primeiro? Só para eu cumprimentar. Vivian. Vivian. Seja bem-vinda, Vivian. E a filha? E a filha é a Larissa. Larissa. Obrigada, Larissa. Seja bem-vinda. Elas acharam que iam me intimidar, né? Mas não. Bom, é que nem eu digo, né? Por mais que a gente já tenha experiência para falar em público, e eu gosto de fazer isso, gosto muito da minha natureza, transmitir conhecimento, a gente sempre sente aquele friozinho na barriga, né? Principalmente no começo. E eu confesso que eu estou bastante ansioso. Bem... Imagina, fica à vontade, doutor Hamilton. O pessoal manda coraçãozinho aí, ó. Quanto mais coraçãozinho, mais a live se divulga aí, pessoal. Isso. Ajuda. Doutora, então, dando início aqui, a guisa de introdução, eu gostaria de fazer um breve apanhado histórico para contextualizar a pensão militar dentro do direito previdenciário militar. Fazendo esse estudo, eu descobri que o direito militar é o pioneiro, a pensão militar é a instituição pioneira do direito previdenciário brasileiro. Isso porque, ainda quando o Brasil era colônia, em 1795, foi instituído o que se chamou até poucos anos atrás de Montepio. Inicialmente, esse Montepio era apenas para os oficiais do Corpo da Marinha, né? E assim foi durante muito tempo. Ou seja, estamos falando de um direito instituído há mais de 200 anos e que vai completar agora, no dia 23 deste mês, 225 anos de existência. Ou seja, é um direito bastante amadurecido e aperfeiçoado. Então, é disso que nós vamos estar falando esta noite. E é interessante que os colegas que pretendem atuar nessa área tenham essa consciência. E aqueles que muitas vezes querem criticar, têm que lembrar disso, que é fruto dessa longa, que o direito hoje, a pensão militar, é fruto dessa longa evolução histórica. Então, não é algo que foi criado há 1 ou há 2 governos atrás, ao sabor das vontades políticas de A ou de B. Então, isso é muito importante. Doutora Hamilton, está fazendo uma ressalva aqui. Primeiramente, doutora Bruna, seja bem-vinda, obrigada. O doutor Felipe está aí. Gente, que legal. O doutor Lucas, Albertino, obrigada pela presença. Doutora Hamilton, só para abrilhantar mais aqui, não quis me cortar, mas assim, o doutor ele não é só, né, imagina, né, especialista na área do direito previdenciário militar, mas o doutor, de fato, doutor Hamilton,
Ele é... O senhor é coronel, doutor Hamilton? Coronel. Coronel, né? Do Exército, né? Do Exército. Ele é coronel do Exército, ou seja, ele entende e ele já vivenciou na prática tudo que ele vai falar aqui com a gente hoje. Então, aproveitem, pessoal, que aí é uma pessoa que sabe do que está falando. Por favor, pode continuar, doutor Hamilton. Obrigado, doutora. Então, continuando. Aí, durante muitos anos, até 1827 mais precisamente, apenas os oficiais, não todos os militares, mas só os oficiais da Marinha, é que tinham alguma espécie de amparo previdenciário. Os outros não tinham nada. Aí, em 1827, foi criado, para os oficiais do Exército, o meio-soldo, apenas para os oficiais do Exército. Então, a gente tinha duas situações aí. Montepio para os oficiais da Marinha e o meio-soldo para os oficiais do Exército. Aí, obviamente, que mais adiante deve ter tido ali uma choradeira, aquela briga política, até que em junho de 1890 fizeram o seguinte: não, beleza, vamos conceder também para os oficiais da Marinha o meio-soldo. E aí ficou os oficiais da Marinha com Montepio e meio-soldo. Mas aí o pessoal do Exército, pera aí, ué, os caras têm direito a Montepio e meio-soldo, a gente só ao meio-soldo. Aí, meses após, ainda em 1890, finalmente uma outra lei concedeu também o direito ao Montepio para os oficiais do Exército. E aí ambos, oficiais de ambas as forças, passaram a ter os mesmos direitos. Porém, esse direito era apenas para os oficiais. Isso é uma situação complicada, né? E bastante complicada. E o que acontece? Em 1927 apenas, é que finalmente foi criado o Montepio para os sargentos, ou seja, 1927, já no século passado. Então vejam aí o hiato, né, entre o Montepio para os oficiais da Marinha e o Montepio para os sargentos, que foi quando então os praças começaram a ter o direito ao Montepio, embora eles tivessem antes o direito ao meio-soldo, mas o Montepio não. E vamos ver que há uma certa diferença. Por quê? O Montepio representava um valor maior, então por isso ele era mais interessante, né? E o meio-soldo, como o próprio nome já sugere, era um valor que correspondia à metade do soldo do militar na data do seu falecimento. É o que ele deixava, então, para a sua esposa, para a sua família. E aí, em 1939, foi finalmente criada a pensão especial. Essa pensão especial ela é voltada para os militares que tinham falecido em ações de combate. E abrange aí desde a Guerra do Uruguai, a Guerra do Paraguai, depois a Revolução Acreana. Então está lá na Lei 3765, tem um artigo exclusivo para esse pessoal. E então, com todas essas evoluções, é que o direito que hoje nós conhecemos como pensão militar foi se consolidando. Um dado interessante que eu pensei também é que nós tivemos ao longo desse período 4 estatutos militares. O Estatuto dos Militares é o documento base, seria assim uma espécie de CLT dos militares, fazendo uma comparação grosseira. Porque ali ele estabelece quais são os direitos, os deveres, né? As prerrogativas, os deveres éticos, também embute ali dentro normas éticas de comportamento. E dentre esses direitos que ele prevê, tem a pensão militar. E o que acontece, doutor? No começo, eu descobri que no Estatuto de 1946 havia uma conotação não previdenciária, mas algo sucessório. Por que isso? Porque o termo usado na lei, naquele estatuto, era exatamente, abre aspas, herança militar. Então, antes de se chamar pensão militar, chamou-se herança militar. Então, percebe-se aí, pelo nome iuris, que o conceito era esse, era de um direito sucessório. Aí, apenas em 69, com o novo estatuto, é que realmente adotou-se a terminologia atual, pensão militar. Então, feito esse apanhado,
Também um outro aspecto que eu reputo muito interessante é que os praças, como eu falei, durante muito tempo não tinham qualquer tipo de amparo. E uma situação muito desagradável, cruel, até desumana, acabou se formando em razão disso. E especialmente com a grande massa que compõe as forças, que são os praças, especialmente cabos, soldados, que iam para a Guerra do Paraguai, lá sofriam acidentes, né? Eram mutilados ou contraíam doenças muitas vezes incuráveis naquela época e retornavam incapacitados de prover o próprio sustento, né? E iam fazer o quê? Não existia pensão para eles, não existia reforma, não existia nada disso que a gente conhece hoje. O amparo era muito restrito e basicamente para os oficiais. Então, naquela época, ali nos idos de 1868, a sociedade começou a se incomodar com aquela situação. E por uma questão, acredito, de humanidade também, se mobilizou, aí liderada pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, que era a capital federal à época, né, e junto com o Ministério, então Ministério da Guerra, que correspondia ao já também extinto Ministério do Exército, eles criaram lá no Rio de Janeiro, onde hoje situa-se a Ilha do Fundão, que é onde funciona a Universidade Federal do Rio, e ali eles criaram, na antiga Ilha do Bom Jesus, o Asilo dos Inválidos da Pátria, que era o nome que foram apelidados àqueles militares, aqueles soldados que retornavam da Guerra do Paraguai inválidos. Então vejam que situação. E isso perdurou até 1976, se não me engano, quando finalmente foi extinto. Pois bem, então é nesse contexto que nós chegamos até os dias atuais. Então, volto a repetir, não é a pensão militar que nós conhecemos hoje uma criação meramente política para agradar a determinado segmento social, mas não, ela é fruto dessa evolução, da constatação que esse universo de trabalhadores, que acima de tudo o militar é também uma classe de trabalhadores e que necessita de um amparo, nós chegamos, desaguamos no que nós temos hoje e que se encontra cristalizado basicamente nesses documentos, que é o Estatuto dos Militares e a Lei 3765, de 1960, também conhecida, e é muito importante para os colegas que pretendem atuar no direito previdenciário militar, que conheçam essas leis, que leiam essas leis, porque a lei da pensão ela também regula uma série de outros direitos. No caso da lei... E ela se manteve, né, doutora Milton? E ela se manteve. Teve algumas alterações, mas ela se manteve, né? Teve algumas... E é o foco da live, na realidade, né, doutora Milton, como a gente havia conversado. Doutora Milton, a doutora Sandra, aqui, a minha xará, ela fez uma pergunta, doutora, a gente vai por etapas porque a gente tem um cronograma, mas essa sua pergunta a gente vai responder, tá? Fica bem tranquila. Talvez a gente não responda agora de plano, mas a gente vai responder no... Porque senão a gente fica, né, saindo do nosso cronograma que nós montamos, tá? Mas fica bem tranquilo, até porque a gente só tem 1 hora para falar, então por isso que a gente tem que respeitar esse cronograma. Doutora Milton, pode continuar, por favor. Então, como eu ia dizendo, a Lei 3765, para quem deseja entender, compreender e se especializar em pensão militar, é obrigatório, tá? E ela trata especificamente da lei da pensão militar, enquanto que o Estatuto, como eu falei, ele regula genericamente outros direitos. Então, é muito importante, são os documentos básicos para isso. Pois bem, doutor, então, trazendo isso para a atualidade, eu gostaria de pontuar que nós tivemos em 2001 uma mini reforma da Previdência dos Militares, lá ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e que alguns direitos foram suprimidos e criou-se regras de transição. E, por exemplo, o mais contundente naquela reforma foi a extinção da pensão das filhas. Que 2001? 2001. 2001? Na pessoal,
Era a Só medida para fazer provisória. vocês lembrarem aqui, as pensões das filhas dos militares de 2001. Olha, presta atenção no que o doutor Hamilton está falando, porque o povo acha que até hoje as filhas dos militares continuam recebendo a pensão, né? A gente está falando das Forças Armadas aqui. Então, acabou essa pensão lá. Mas criou-se uma regra de transição em que os militares que já estavam na ativa naquele momento poderiam, mediante opção por escrito, ou, no caso, seria invertido, seria uma renúncia, né, a esse direito, ele teria que manifestar essa renúncia até 31 de agosto de 2001, dizendo, não quero. E aqueles que nada manifestassem seriam descontados em 1,5% a mais para a pensão militar. Então, além dos 7,5% que ele já descontava para deixar a pensão para a companheira, para a viúva, ele também passaria a descontar esse adicional de 1,5%. Muitos militares aceitaram e outros não, inclusive militares que eu conheço que são pais de filhas, que não, eu não quero fazer essa despesa a mais e simplesmente abriram mão desse direito. E quando essas filhas, digamos assim, terminarem de perecerem, quando terminar a vida, não tiver mais nenhuma beneficiária por essa lei, por essa regra de transição, extinto estará de vez essa pensão, não há mais que se falar disso. Isso é muito importante. E então, essa medida provisória, que hoje se converteu na medida provisória 2215, 10/2001, ela também é um documento que eu indico aos colegas advogados que façam a leitura, porque traz muita coisa que ainda continua em vigor, mesmo com a publicação da Lei 13.954, do dia 16 de novembro do ano passado, de 2019. Então, muita coisa que ela mudou lá nessa mini-reforma permaneceu em vigor ainda. Então, é bom dar uma olhada em que pese. No texto da Lei 3765, tudo que foi alterado por ela está lá, então fica também tranquilo da gente se atualizar. Então, com relação a isso, o que acontece? Ali, nessa reforma, a alíquota de contribuição passou a 7,5%, foi prevista a possibilidade de contribuição avulsa, caso o militar, por alguma razão, não pudesse descontar a contribuição previdenciária diretamente no seu pagamento. Caso, por alguma razão, o militar falecer sem ter descontado a contribuição previdenciária, essa obrigação passa para os seus beneficiários. Então, de qualquer forma, vai haver essa contribuição. Isso garante o custeio, é muito importante. Deixa eu ver aqui se tem o que mais nós tínhamos aqui. E, basicamente, nessa mini-reforma, o que eu reputo relevante foi isso. Né? O doutor Kisley está aqui conosco também. Seja bem-vindo, doutor. Qual que é o doutor? O Kisley. Domingos. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Doutor, uma coisa que eu acho interessante, a gente aqui está falando, claro que a gente está fazendo toda uma retrospectiva para chegar nos dias atuais, né? Mas eu acho que, assim, agora o doutor já mencionou a mini-reforma, que eu acho muito importante, né, os colegas terem essa noção, porque a gente ouve ainda, né, um pouco de desconhecimento em relação a esse fato muito importante, que foi em 2001 que a filha do militar houve essa regra de transição e a filha militar, o pai que não aderisse, ou o pai que já não estava, né, dentro do regime naquele momento, ele não iria aderir e aquela filha, no momento da falta, ela não receberia a pensão. Mas, doutor, também existe, o que eu gostaria de trazer com o doutor é em relação à lei, né, a lei atual agora que teve as modificações, que é a Lei 13.954 de 2019, né? Essa lei, ela revogou parcialmente o artigo 7º, né? Que é o artigo da mini-reforma, né? Eu vou usar a mini-reforma, que é aquele número gigante daquela lei que a doutora recém acabou de falar, de 2001, né?
E dos fatos que eu achei muito interessante que o doutor hoje colocou quando nós conversamos foi em relação à isonomia, quando a gente fala da mulher, do cônjuge e do companheiro ou da companheira, né? Que constitucionalmente não existe diferença, mas infelizmente é só na Constituição, né? A gente sabe que até no regime geral de previdência, se você vai com uma certidão de casamento, ela é incontestável. Você vai com uma declaração de união estável, opa lá, vamos ver, não é bem assim, uma presunção, já não é da mesma forma. O que o doutor tem a trazer em relação a esse fato específico dessa questão isonômica? Doutora, como nós conversamos mais cedo, na minha opinião, foi um grande avanço que demonstra que o legislador realmente está atento a essas evoluções sociais e aquele preconceito que existia outrora com relação ao status marital da companheira, da convivente, parece ter sido superado pela redação atual da linha A, inciso 1 do artigo 7º. Né? Porque antigamente, ou seja, antes dessa reforma promovida pela Lei 13.954, a lei colocava topologicamente a cônjuge na linha A e a companheira ou companheiro que viviam em união estável na linha B, na linha seguinte. Então, criava um degrau, né? Uma separação que, queira ou não queira, para quem lê, dá a impressão de existir uma hierarquia entre pessoas nessa situação, quando, na verdade, a própria Constituição eliminou, em 88, essa distinção, e depois o Poder Judiciário, por várias decisões do Supremo Tribunal Federal, ratificou o entendimento de que não existe diferença entre a união estável e o casamento, para qualquer fim, inclusive para o fim previdenciário. Em que pese, é uma crítica pessoal, na prática a gente vê que não é bem assim que funciona. E o grande exemplo que eu costumo dar é que a esposa, a viúva no caso, basta apresentar a certidão de óbito, junto com a certidão de casamento, e a pensão será deferida a ela. Não precisa mais nenhuma prova. Ao passo que a companheira ou companheiro, além da certidão de óbito, via de regra, especialmente no regime geral, por exemplo, tem que fazer, no mínimo, mais 2 provas dessa convivência. Então, será que realmente o tratamento é isonômico? Ou é só a isonomia, como a gente fala, formal, legalmente falando? Infelizmente, isso como o doutor mesmo falou. A isonomia ainda ela está muito formal. Ela tem que passar para a prática, né? Especialmente nessa questão que acaba muitas vezes criando situações muito constrangedoras para o convivente, que vai ter que fazer prova daquilo que, na verdade, não precisaria, no meu entendimento, à luz, principalmente, da apresentação de declaração de união estável lavrado em cartório. Né? Afinal de contas, é o documento oficial. Exatamente, doutor. Então, doutor, pode falar, doutor. Não, sim. Eu gostaria de ver com o doutor, ainda aproveitando em relação à questão agora da Lei 13.765 de 60, que é a lei da pensão militar, que é uma das leis mais importantes, né, para quem quer advogar na área, como o doutor Hamilton mesmo colocou. O rol de dependentes, tá, doutor? Qual é o rol de dependentes que está lá no artigo 7º da própria lei, para a gente ter noção aqui? Quem são os dependentes dos militares, das Forças Armadas? É interessante, Sandra, pontuar nesse quesito que, se você ler o rol de dependentes do Estatuto dos Militares, você vai ver que tem algumas pessoas, alguns parentes ou pessoas ligadas ao militar que figuram lá no Estatuto como dependentes. Porém, aquela dependência lá ela é mais abrangente, não é só para efeito de pensão. Já na Lei 3765, não. É um rol taxativo, isso é importante, e que discrimina
expressamente quem pode se habilitar a receber a pensão militar, por morte do militar. Então, no artigo 7º, nós temos 3 incisos. Cada inciso equivale a uma ordem de prioridade. Então, o inciso 1 é a primeira ordem de prioridade. O inciso 1, ele relaciona quem? O cônjuge ou o companheiro. Depois, a pessoa separada, e aí eu abro um parênteses, que foi mais uma inovação que atualiza a legislação, contextualiza com os valores sociais em vigor. Por quê? A redação anterior, dada pela medida provisória 2215 de 2001, ainda se referia a termo pessoa desquitada. E isso foi alterado agora com a Lei 13.954, que fala pessoa separada de fato. E aí as demais situações, a divorciada, desde que receba a pensão alimentícia. E isso ou comprove a questão da dependência econômica, né, doutora Milton? Exatamente. Há casos em que, embora não seja pensionista, judicialmente faz a prova dessa dependência e muitas vezes a justiça acaba deferindo o direito a esse benefício. E depois nós temos, seguindo nesse mesmo inciso, os filhos, e aí é interessante porque o código, a lei atual, a Lei 3765, ela emprega sempre, ela se refere sempre no gênero masculino. Então ela fala filhos, ele não fala filhos e filhas, é apenas filhos. Até 21 anos ou até 24, sem estudantes universitários. Inclusive, se você olhar o rol de dependentes do Estatuto, vai ver que lá ele não discrimina a condicionante estudante universitário. Ele fala apenas estudante. Mas, para efeito de pensão, tem que ser estudante universitário. Né? O enteado também. O enteado, desde que viva sob dependência econômica do militar. E depois vem o menor sob tutela, que viva sob a dependência do militar. Esses, então, são os beneficiários da primeira ordem de prioridade. Depois, na segunda ordem de prioridade, nós temos o pai e a mãe. Né? E, por fim, tem uma terceira ordem de prioridade. Então, doutora, que agora eu não recordo, inclusive, de cabeça, vou dar uma olhadinha aqui para não falar bobagem. Tá? Não, fica à vontade, doutora Milton. Uma questão aqui, doutora, uma questão que eu acho interessante também, da gente estar abordando, e eu acho uma pergunta que vai ao encontro de vários questionamentos que foram feitos aqui. Existe prazo para a esposa ou companheira receber a pensão por morte em razão da idade na data do óbito? Doutora Milton, antes do senhor responder essa pergunta, eu acho bem interessante a gente fazer uma questão, uma analogia em relação ao regime geral de previdência social, que foi o que nós conversamos hoje, né? Porque a gente tem a Lei 13.135, que trouxe, né, uma redação diferenciada para 8.203, lá no artigo 77, inciso 5, a linha C, né? Que fala que tem para o segurado, né? Ele precisa também preencher alguns requisitos e o seu cônjuge ou esposa, o cônjuge ou companheira também precisam preencher requisitos. Quais sejam? Aí ele precisa ter 18 contribuições, né, antes do óbito, e do outro lado a gente também precisa que os dependentes também tenham, né, a questão de 2 anos, né, seja de casamento ou da união estável, tem que existir essa prova, né? Como o doutor Hamilton falou, a certidão de casamento é prova suficiente, e quando eu vou falar da declaração de união estável, porque a gente vive no Brasil, sabe, né, pessoal, que é muito difícil a gente ter esse contrato de união estável. As pessoas acabam indo, né, residirem junto, morarem junto, e aí vão fazendo provas, enfim. Então, além de, né, ter ali a questão das idades, né, doutora Milton,
Então, vamos falar lá de 44 anos, que possibilita a pensão vitalícia, né? Para o cônjuge, o companheiro ou companheira. Que possibilita a pensão vitalícia e depois vai reduzindo, né, o tempo de recebimento conforme a idade na data do óbito. Como é que isso funciona? Fazendo essa analogia, trazendo isso agora do regime geral de previdência para o regime militar. Como é que funciona isso, doutora Milton? Bom, é pertinente, muito boa a tua pergunta, a tua colocação, doutora, porque realmente essa é uma diferença interessante entre a pensão militar e a pensão por morte do regime geral de previdência social, prevista lá na linha C do artigo 75, que lá realmente tem esse escalonamento de acordo com a idade da pensionista, ela vai receber a pensão por um determinado tempo. Na pensão militar não há esse tratamento, independentemente do número de contribuições vertidas pelo militar em vida, independentemente do tempo dessa união, ou casamento, união estável. A pensionista irá receber a pensão vitaliciamente. Então, é um grande diferencial entre a pensão militar e a pensão por morte do regime geral de previdência social e de alguns regimes próprios que também adotaram, inclusive aqui em Santa Catarina, adotaram esse critério do regime geral, da Lei 8.213. Né? E no caso da Lei 3765, da pensão militar, não tem essa distinção. Pouco importa. Tá? Então, não sei se ficou claro aí, mas a resposta realmente é simples, não tem. Tá? E assim, a gente passou, eu fiz essa analogia para as pessoas entenderem que muitas vezes, né, nesse ponto específico aí, a gente tem uma vantagem em relação ao regime militar. Outro ponto interessante, doutora Milton, que a doutora Sandra, minha xará, ela perguntou mais uma vez, tomara que ela esteja aqui ainda, a gente vai estar respondendo, é a questão da universalidade das contribuições. Né? Excelente pergunta, excelente. Então, eu acho, doutora Milton, que é a grande pergunta aqui, né? As pessoas querem saber se há contribuição, não há contribuição. Oi, Sandra, a gente está respondendo aqui algumas das suas perguntas, se fizesse várias, tá? Vamos devagarinho, a gente vai respondendo. Tá, em relação às contribuições, doutora Milton, como é que funciona? Na Previdência Militar. Até o advento da Lei 13.954, não havia essa universalidade. Por que não havia? Porque algumas categorias de militares, em razão da sua condição peculiar, não contribuíam, eram isentos dessa contribuição. Exemplo disso eram os cabos, soldados, marinheiros e taifeiros com menos de 2 anos de serviço. E a partir da Lei 13.954, de 2019, todos, indistintamente, passaram a ser contribuintes obrigatórios. Então, militar, todos eles, independente se é aluno de escola de formação, independente se é aluno de CPOR, independente se é um soldado que incorporou para prestar o serviço militar, que foi até uma coisa que eu questionei inicialmente, porque meu entendimento é que quem está sendo obrigado a servir não deveria contribuir, mas a lei, nesse ponto, ela pecou, porque ela deixou genericamente e não especifica esse caso. Mas eu concluo, pelo que eu andei conversando com alguns colegas na ativa, né, que realmente até o recruta que está prestando serviço militar obrigatório, ele também passou a ser contribuinte, o que não ocorria até então. Até 1º de janeiro desse ano, esse universo não contribuía. E o mais relevante... Qual é a alíquota, doutora Milton? Qual é a alíquota? Eu já chego lá. O mais relevante na universalização, que vai sedimentar, vai botar o ponto final nisso, é a contribuição das pensionistas, que antes não existia. E que causou muito impacto. Tem muita pensionista aí que foi pega de surpresa. Né? E interessante é o seguinte, como a lei ela foi publicada em dezembro do ano passado, ela previu que as alíquotas
e esses descontos para pensionistas e etc., ia valer a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Só que tem aí uma regra tributária, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, que tem que dar aquele espaço de 3 meses. E aí ela passou a descontar, ali foi publicado em 16 de dezembro do ano passado, e o desconto foi efetuado a partir do pagamento de março deste ano. Então pegou a maioria das pensionistas foram pegas de surpresa, né? Então muito colega, muito advogado aí foi procurado para esclarecer o que estava havendo. E, em alguns casos, repercutiu bastante. Porque a alíquota atual na verdade, era de 7,5% em março. Julho, ela aumentou para 9,5%. E o que acontece? As pensionistas também, doutora Milton, 9,5%? 9,5%. 9,5%. E o que acontece? No caso da pensionista filha, a facada, vamos dizer assim, é maior ainda. Por quê? Além desse valor, ela vai ter que descontar mais 3%. Está na lei. Essa distinção tributária é algo, no meu entendimento, também questionável, porque fere o princípio da isonomia tributária. Então, nós temos hoje 3 situações. É a do militar ativo, inativo, ou reformado, que vai pagar a alíquota de 9,5%. Nós temos a pensionista filha, que vai pagar aqueles 9,5% mais 3%. E as demais pensionistas, cujos instituidores da pensão, né, pagavam esse adicional de 1,5% para a pensão para a filha, esta pensionista vai suportar esse desconto também. Ou seja, além dela pagar um percentual de 9,5%, ela vai pagar mais 1,5%. Ou seja, transfere para a pensionista o ônus de descontar o adicional para manter a pensão para a filha, quando ela falecer. Então, são essas inovações que eu entendo assim, reputo, que trouxeram uma grande inovação no aspecto da universalização e, principalmente, da contribuição. Né? Você realmente tem a contrapartida muito bem caracterizada. Então, e é um ponto de diferença em relação ao regime geral de previdência, né, doutora Milton? Porque quando a pessoa ela se aposenta, seja qual for a modalidade do benefício, ou quando a pessoa ela é pensionista, ela não contribui, né? Ela contribui somente no momento que ela está trabalhando, enfim, laborando, né? E foi uma diferença também, né, doutora Milton, em relação ao regime geral de previdência, né? Exatamente. A doutora pontuou um aspecto muito interessante. E outra questão, né, doutora? Que isso, inclusive, já foi motivo de várias ações judiciais. E não, obviamente, que não prosperou. Que para o servidor público, por exemplo, do regime próprio, como atualmente eles recebem até o teto do regime geral, quando se aposentam, claro, aqueles que têm salário acima, né? Que hoje é 5.800 mais ou menos. Então, vamos pegar o caso aí, hipótese de servidor que ganha 10 mil reais, né? Quando ele se aposentar, ele só vai contribuir sobre o que excede o teto do regime da Previdência, não é nem sobre o total da sua remuneração. E no caso do militar, no caso do pensionista, mesmo militar inativo, não, ele vai contribuir com essa alíquota sobre o total da sua remuneração. Então, é um valor realmente expressivo, até porque se considerar a remuneração média, o valor da remuneração média dos militares, nós sabemos que é um valor que está um pouco acima da média. Então, isso aí representa realmente, em termos financeiros, uma grande contribuição. E outra questão também é a questão que você tem aí, que eu pontuei, essa questão de você ter pessoas no mesmo universo com alíquotas de contribuição majoradas. Então, meu entendimento é que eu não vi, eu pesquisei, mas confesso que eu não achei nenhuma ação nesse sentido. Mas acredito eu que, em breve,
vai acabar acontecendo isso. E mais importante, no caso das pensionistas, eu entendo que um aspecto bastante polêmico é que contraria a Constituição quando ela veda a redução de salários. Porque no caso delas, em muitos, houve redução de salário. Reduziu o valor da aposentadoria, da pensão. Desculpe, da pensão. Por quê? Ela teve implantado na sua pensão esse desconto, que ela não tinha até então, obviamente, reduziu ali, e não teve, em muitos casos, o que aconteceu com os militares, ativos ou inativos, majoração nos adicionais, especialmente no adicional de disponibilidade militar, que foi criado recentemente, substituindo o adicional de tempo de serviço, e no adicional de habilitação militar, que houve também um aumento significativo nesses adicionais. Mas vai haver casos de pensionistas que o marido não faz jus nem a um nem a outro. Ele vai ficar, em termos de adicional, no mesmo patamar e ela pagando essa diferença. Meu entendimento é que isso deveria, como normalmente ocorre nesses casos, ser complementado, mas não é o que eu tenho visto por aí. É muito novo também, né, doutora Milton? Vamos ver como é que vai se comportar a jurisprudência também, né? Doutora Milton, uma pergunta que foi feita, né, os militares, eles têm regime de previdência? Foi a doutora Sandra perguntou também, tá? Ela disse, o regime de previdência dos militares é regime geral de previdência? É regime próprio de previdência? Os militares, eles têm um regime de previdência, doutora Milton? Doutora Sandra, sendo bem honesto, eu sempre entendi aí, o meu pensamento, que nós não temos um regime de previdência. Nunca tivemos. Embora tenha autores que, consagrados, inclusive, que entendam que nós seríamos um regime próprio de previdência, eu discordo radicalmente, ou um regime especial, também não vejo dessa forma. O que hoje a lei positivou para dirimir essa dúvida, essa controvérsia, é que os militares contam com um sistema de proteção social e que foi positivado no artigo 50A do Estatuto dos Militares, Lei 6.880/80. E esse sistema, no meu entendimento, eu não posso simplesmente dizer um regime. Por quê? Ele se assemelha muito mais, pelo seu conceito jurídico, ao conceito jurídico de seguridade social, estampada lá na Lei 8.212. Aliás, na Lei 8.213. 12 ou 13, agora, acho que é o artigo 1º da Lei 8.212. Então, eles são muito semelhantes, muito parelhos. Por quê? Quando eu falo em sistema de proteção social dos militares, eu estou falando de um conjunto de ações, de atividades que vão prover para o militar e para os seus dependentes uma série de serviços, incluindo saúde, que é uma das ações englobadas pelo conceito de seguridade social, sendo previdência social apenas um desses serviços junto com a assistência social. E é o mesmo caso nosso. Então, nós não temos um regime que caracterize um regime de repartição simples ou um regime de capitalização. Não. E quando muito, em termos de, ao se falar em regime, qual que melhor se enquadraria, aí nesse caso específico, talvez um regime de repartição, porque o militar contribui, aquilo vai para um fundo e depois ele recebe lá o valor que a lei determina. Mas okay? Eu acredito que isso vai para um fundo, vai para o RGPS, vai para a União. Vai para a União. Não é o Exército. Está respondido, né, doutora Sandra? Doutora Milton, a gente tem aí uns 10 minutinhos, eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para o doutor. Eu queria saber, em relação à morte ficta, como é que fica? Existe esse instituto dentro do direito militar, quando eu falo de previdência? Doutor, eu até fiz questão de anotar aqui o seguinte, morte ficta. Está aí um dinossauro jurídico que eu, particularmente, acho importante que tenha, porque eu vivi na prática advocatícia a situação com um pensionista que perdeu o direito a qualquer amparo, fruto de desvios praticados pelo seu companheiro já aposentado e que acarretou numa condenação e na perda
do seu cargo como policial militar, aqui no estado de Santa Catarina. Lamentável essa situação, porque você fere, no meu entendimento, diversos princípios. Um deles, inclusive, é um princípio do direito criminal, do direito penal, que é o da individualização da pena. Porque você transfere a punição do culpado para os seus dependentes, que não tem nada a ver. Então, e esse Instituto da Morte Ficta é outro instituto que merece ser visto com muito carinho, com muito cuidado, com respeito, porque ele foi criado em 1890 e se mantém, no caso dos militares, até os dias atuais. Inclusive, sofreu uma pequena alteração agora, que eu achei justa nesse por outro lado, embora represente uma redução no valor da pensão, mas é mais justo. Né? Mas não deixa a família desamparada quando o militar, por alguma razão, especialmente quando é condenado, tá? Para que quem está nos assistindo entenda, o que é a morte ficta, gente? É quando o militar, no caso do oficial, ele é condenado a pena superior a 2 anos, em regime fechado, e ele tem, como pena acessória, a perda do posto da patente. E aí, com isso, ele perde o direito remuneratório. É como se ele se desvinculasse da força a qual ele pertence. Nessa hipótese, ele é dado como morto. Então, essa é, inclusive, uma expressão que os militares mais antigos utilizam. Né? Eu era garoto, não era nem militar nativo ainda. E lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou natural, eu convivia com muitos militares, eles diziam isso. Foi dado como morto. E aí a esposa passava a receber pensão como se, de fato, ele tivesse morrido. Então, por isso disse uma morte fictícia, né? O cara está vivo, mas para efeito de pensão ele morreu. E essa é uma solução que eu acho justa, humana, né? E que merece realmente ser mantida. Só que a lei, tendo em vista que o escopo dessa última reforma era equalizar o déficit previdenciário, nós sabemos muito bem que o pano de fundo era esse, o que ela fez? Antes, pela redação anterior, o militar que era expulso, no caso do praça, ou oficial demitido, ex officio por condenação criminal, ele deixava o valor integral do correspondente ao seu posto. E agora não, é proporcional ao tempo de serviço. Então, essa foi aí uma alteração interessante, porque mantém o benefício, contudo, adequando realmente a um critério mais justo. Né? E é isso aí. Eu consigo ver justiça também em relação a isso. Eu acho, opinião minha, particularmente, eu tenho clientes, já militei nesse tipo de ação especificamente, que esse tipo de benefício deveria ser estendido urgentemente, principalmente aos policiais militares, que estão muito expostos a situações em que eles acabam sentados lá no banco dos réus e as suas famílias, quando eles são condenados e expulsos, não recebem absolutamente nada. E é cruel você ver uma situação dessa. Inclusive, doutor, esse caso a gente conversou uma vez em reunião, o doutor até comentou comigo sobre essa situação. Comigo emocionalmente, inclusive, porque é totalmente... Enquanto você vê situações muito semelhantes, às vezes até mais graves, de outros servidores públicos que recebem do mesmo cofre, cuja solução é bem mais amena, né? É uma aposentadoria não fazendo crítica a A ou B ou C, não é isso, mas apenas ao tratamento desigual. Exatamente. Qual é a pena para muitas classes de servidores quando cometem ilícitos graves, são condenados? Aposentadoria compulsória? Não recebe o valor integral. Mas continua recebendo. Exatamente. Doutor Hamilton, a gente tem 5 minutinhos. Eu estou meio que cortando o doutor, porque eu já estou acostumada com live, eu sei como é que é. Quando o assunto é bom, vai. Eu queria que o doutor abordasse a questão das mudanças em relação ao rateio da pensão por morte do militar, em relação às pessoas, aos beneficiários, né, os dependentes. Excelente, doutora. Essa também é uma questão de fundo que foi radicalmente mudada agora. É uma novidade que vai pegar muita gente boa de surpresa. Eu tenho falado para os meus colegas, olha, se antenem para isso. A doutora Osmarete perguntou, inclusive, sobre isso.
Você entende? Tem muito colega que não está entendendo, né? Ele ainda não caiu a ficha. E o que é pior, me preocupa, porque se ele não cair a ficha agora, não vai cair nunca, porque vai cair a ficha quando ele morrer e a família for lá dividir a pensão, e aí vai se dar conta que houve essa mudança, né? Que repercute muito no aspecto financeiro, especialmente para a ex-esposa ou ex-companheira pensionista, que recebe pensão alimentícia. Isso porque, doutora, até então, o rateio era feito entre o cônjuge e o ex-companheiro, o ex-cônjuge que recebe pensão, de forma Ou não, igual. né, doutor? Ou não, né? Eu digo Legal. isso porque o senhor sabe da minha situação específica, Pensou não, então né? tem como fazer prova, tá, pessoal? Tem como mudar a situação. Exatamente. Aí, mas então, dentro de uma normalidade, o que se processava era dessa forma. Metade do montante da pensão era dividida entre as esposas, vamos dizer assim. Caso o militar tivesse separado e pagasse pensão para outra, e mais a atual, a viúva. E a outra metade caberia aos filhos. Então, essa é a regra geral. Pela redação atual, é o terceiro A, se me falha a memória, parágrafo terceiro A do artigo 7º, essa fórmula mudou. E agora, antes de dividir o montante, primeiro você retira a parte da ex-esposa que recebe pensão. Então, se ela recebe 10% de pensão alimentícia, ela vai continuar recebendo 10% sobre o valor da remuneração que o militar deixou. E aí sim, o restante é rateado metade para a viúva e a outra metade para os filhos. Então, essa é a grande alteração que ocorreu. Ela repete o dispositivo do artigo 75 da Lei Complementar 412 de 2008, que rege o regime próprio de previdência aqui de Santa Catarina. O regime geral não é assim, o regime geral é dividido em partes iguais, mas alguns regimes próprios, acredito que a grande maioria, adotam essa fórmula. E agora, a pensão militar também passou a adotar essa fórmula. Então, é preciso que os colegas se atentem para isso, porque em alguns casos, essa ex-companheira e tal vai ficar numa situação muito difícil. Em que pese que foi mantido no mais todas as disposições em vigor, inclusive a cota parte dos filhos permanece com a mãe, né? Então, exemplo, ela pode ganhar 10% de pensão, mas se ela tiver um filho menor com esse militar ou uma filha que ele tem optado por deixar a pensão, a parte dessa filha vai para ela. Então, ela pode até ficar com 60% da pensão, enquanto que a viúva ficará com 40%. Trocando aí umas figurinhas com colegas, dizem que a ideia era essa mesma, era prestigiar a viúva, aquela com que o militar viveu por último e que tinha já uma condição de vida em tese melhor. E dado que a ex, que vivia com 10%, com 15%, já tinha, digamos assim, se adaptado àquela realidade financeira. Então, Doutora basicamente, Milton, falta 1 minuto e alguma coisa, 2 no máximo. Sim, doutora Regiane, faremos outras lives. Doutora Milton é sempre muito bem-vindo doutora aqui. Regiane, é uma querida. Um beijo, doutora Regiane. Ele é sempre bem-vindo aqui com a gente. Semana que vem, doutora Milton, eu vou estar fazendo uma live com a Ariadne, ela é de Brasília. Inclusive, eu já marquei o doutor em várias publicações dela. Esse mês eu peguei para falar sobre direito, por causa da proclamação da República, aí eu peguei para falar sobre direito militar, eu já me inspirei. Então, de repente, a gente marca sim outra live, é só o doutor Hamilton ter disponibilidade. Doutor Hamilton, eu quero que o senhor faça as suas considerações finais, lembrando que a gente tem 1 minuto. Agradeço desde já a sua presença aqui conosco, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente também. Uma boa noite, eu quero que o senhor faça as suas considerações e se despeça, doutor Hamilton. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram nesta noite. E deixar aqui o meu contato para que aqueles que desejem possam me adicionar no WhatsApp. Eu criei um grupo para tratar desse tema, né? O meu telefone é 4899-654-1725. Tá? Quem quiser, basta me adicionar e eu adiciono nesse grupo. E vou estar sempre à disposição de todos para sanar dúvidas,
trocar informações, enriquecer o debate sobre o direito previdenciário militar, que é uma área muito bacana, e incentivo todos os colegas advogados que venham militar nessa área. Quanto mais, melhor. Tá? A concorrência aqui só faz bem. Obrigado, É verdade, doutor. Eu vejo que tem áreas do direito... Ética, né, doutora? Pontuar Sim, também isso. sempre. Eu vejo que tem áreas do direito que não são exploradas, né? E o direito previdenciário, quando a gente fala de do militar em si, é uma questão que vale muito a pena a gente poder aí estar fazendo né, aprendendo e tá fazendo assim um estudo mais aprofundado. Teve uma pessoa que respondeu, acho que vai dar para responder a pergunta dele. Doutora, eu vou pegar o gancho, porque isso eu conheço bem. Né? Eu sou filha de militar também, então acho que por isso que eu tenho uma empatia muito grande pelo doutor Hamilton também. Então, o que acontece? Uma pessoa perguntou se há possibilidade de, no caso, a pessoa separada, em separação obrigatória, né? Ela consegue o benefício de pensão por morte. Eu acredito, doutor Hamilton, que se houver, após mesmo a separação, houver a possibilidade do reconhecimento que aquela pessoa dependia financeiramente, eu não vejo problema algum, né? Mas tem que ficar comprovado, né? Eu acho que o regime de casamento pouco importa nesse caso. O que o doutor acha? Concordo integralmente com o doutor, inclusive, eu acho que foi o doutor João Batista Lazari, né, um ícone no direito previdenciário, juiz federal, que numa das aulas da pós-graduação ele citou justamente casos em que havia uma relação de fato não reconhecida e que havia um aporte financeiro regular para aquela ex-companheira. Viraram amigos, né? E aquilo também era extraoficial, não era por decisão judicial. E depois comprovado que havia dependência, porque o grande requisito, na verdade, é caracterizar a dependência econômica do instituidor. Então, feita essa prova, assim como no regime geral é possível, eu creio, por analogia, que no direito militar, no caso da pensão militar, também seja possível, embora não tenha visto na prática nenhum caso idêntico a esse que está sendo colocado no caso de pensão militar, mas já vi jurisprudência aplicada para o regime geral. Inclusive, pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas o tempo está dando, então a gente está falando. Inclusive, pessoal, eu acho interessante a gente aqui abordar que eu tive um caso de que não houve, tá? A pessoa, ela não abriu mão de alimentos, os alimentos ficou destinados aos filhos, ela não abriu mão dos alimentos, né, em acordo, né, em judicial, e aquela pessoa conseguiu comprovar mesmo assim que houve uma extensão do pagamento da pensão por morte, que era destinado aos filhos, e houve essa extensão do pagamento para ela, após a maioridade dos filhos, e mesmo ela não tendo aderido a pensão, ao alimentos, essa pessoa ela conseguiu reverter a possibilidade e teve o reconhecimento da pensão por morte militar. Né? Eu gosto de trazer esse fato porque quando a gente tem na prática algo, é mais interessante, né, doutora Milton? Com certeza, doutora. E o que eu penso é que o direito previdenciário, seja militar, seja regime geral, regime próprio, ele, acima de tudo, visa amparar a pessoa, até porque um dos apanágios do direito previdenciário, um princípio comum a qualquer regime, é justamente o da solidariedade. É nisso que se fundamenta o direito previdenciário, qualquer seja o regime. E não creio que no caso do direito militar seja diferente. Então, eu acredito muito que a prova produzida em juízo, ainda que não seja lastreada em uma sentença de condenação em alimentos, ela tem valor probatório igual e, obviamente, pode sim ser usada para deferimento da pensão. Ok, doutora Milton. Aqui está encerrando agora o nosso tempo. Pessoal, obrigada mais uma vez. Doutor Maxi Cardoso Campos, doutor, quer fazer alguma pergunta?
E eu acho que todas as perguntas a gente respondeu. Eu espero que o pessoal, vocês tenham gostado da nossa live, né? Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, né? Para ajudá-los, né? E fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, doutora Milton. Seja bem-vindo sempre aqui no Notório Saber. Muito obrigado. Tá bom? Uma boa noite. Até a próxima. Tchau, doutora Milton. Um abraço. Obrigada, pessoal. Obrigado.